E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, basicamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete matérias para você ficar bem informado. Só que dessas sete, duas são em uma, no caso que é o dinheirinho do governo, tá? O Ishiba acabou de fazer um pronunciamento agora em rede nacional, tá? Falando do dinheirinho, tá? Eu vou trazer isso para você agora, mas vamos lá, pauta do dia do vídeo. Por causa das atualizações, preços das ações despencam por causa da caca que Israel está fazendo. Isso vai dar repercussão para nós aqui no Japão? Vai, com certeza. Tá? Então, eu vou trazer isso para você. Trump já está sugerindo novos aumentos nas tarifas de automóveis. Então você já sabe que se o Japão não correr, ele ó. Tá? E daqui, como é que se fala assim? As próximas matérias, muita gente vai me chamar de baba-ovo, de japonês ou alguma coisa assim. Só que verdade seja dita, o novo ministro como é que se fala? Da agricultura do Japão, ele está tentando salvar a dignidade do povo. Verdade seja dita, o cara está tentando fazer um puta de um trabalho. Porque eu vou trazer alguns dados e informações aqui que antes que alguém comece a falar, ah, foi o governo japonês que fez toda a nhaca do arroz. Escuta bem o que eu vou trazer para você. Porque quem fez todo o problema do arroz não foi, entre aspas, o governo japonês. Foi sim a iniciativa privada. Porque tem certas informações aqui que eu vou trazer para você, já para você ter ideia, tá, da coisa. E o Koizumi, ele está tentando salvar um pouco da dignidade. Porque eu não sei se as pessoas têm acompanhado, tá, os noticiários. Teve um local que houve uma fila de mais de 800 pessoas para comprar o arroz. A Amazon colocou no site dela para comprar hoje. Esgotou em questão de assim, rapidamente. Tá? Então você vê que está todo mundo correndo atrás desse arroz. Então você vê que tem muita gente com necessidade. Por isso que eu acho de uma canalice a pessoa que fica falando mal desse tipo de coisa. Tá? Mas, continuando aqui, porque no caso serão 3 matérias falando do arroz. Tá? E as duas últimas é em relação ao dinheirinho, que eu havia soltado ontem, tá, falando, tá, que nós não sabíamos qual que era a real, e realmente nós não sabíamos até esse exato momento. O Ishiba veio a público e falou, vai ser assim, assim, assim. E por isso que eu falo para você, toma cuidado aonde que você vai pegar suas informações, por favor. Porque já tinha gente falando, eu vou ganhar 40 mil ienes. É, eu vou. Não sei aonde você vai ganhar. Por isso que eu falo para você que o povo se ilude muito com aquilo que soltam, escrevem de qualquer maneira. Sem fazer uma pesquisa, sem parar para analisar se aquilo é plausível ou não. Simplesmente copia do site japonês, copia e cola para os brasileiros. Pá! Sem critério. E nisso o que acontece? Um monte de notícia errada por aí. Aí agora eu quero ver se vai ter aquelas mídias brasileiras aqui no Japão que soltaram a notícia falando um certo valor, com valor errado, se eles vão soltar alguma errata falando, ó, nós erramos na notícia, tá? É esse valor agora. Eu quero ver se vai ter algum falando. Por isso que eu falo pra você. Porque tem um monte de iludido que fica assim, aí daqui a pouco, como já apareceu aqui no canal falando, ah, japonês, mas você tem alta de cima e embaixo, você sempre fala dos haters. O hater é que traz a minha vida. Tá? Como é que fala assim? É o que movimenta minha vida, senão minha vida fica muito pacata. Então sem os haters não tem movimento. Então já dá para você ter uma ideia que o tanto de gente iludida, deslumbrada que acontece. Por isso que eu falo que tem que ter muito critério, muita responsabilidade na hora que você vai noticiar alguma coisa. Porque senão embanana o meio de campo de muita gente. Mas vamos lá, começando aqui. Começar pelas ações aqui. Por quê? Deu aquele ataque do Israel lá em Irã,
Tá? Pior que não deu nem tempo de eu gravar falando sobre isso, porque o Trump, ele havia aparecido, tá, na mídia falando, nós estamos evacuando já funcionários do governo ali e pessoas ligadas aos militares, etc. Mas da forma que ele falou, parecia que ia levar um certo tempo para ter algum ataque, mas não, foi questão de horas só. Então você vê que o mundo, ele está muito dinâmico, ele está correndo. Então por isso que eu falo para você, você não pode ficar perdendo tempo na vida também. Por isso que eu trago notícias de bolsa de valores, etc. Porque é para você acordar, tá? Nesse caso, para você se puder adentrar nesse mundo de ações, etc. Mas não só por causa disso, por causa da análise de geopolítica também. Mas vamos lá. As bolsas de valores de Tóquio viu o índice Nikkei cair temporariamente em mais de 600 ienes, devido às preocupações com a nova escalada das tensões no Oriente Médio, após o ataque de Israel ao Irã. Imediatamente após o início das negociações nas bolsas de valores de Tóquio, foi iniciado que Israel havia atacado o Irã, e os investidores ficaram mais avessos ao risco da preocupação da situação do Oriente Médio se tornasse mais tensa. Como resultado, as ordens de vendas foram emitidas para ordens de venda. Tá? Então estão descartando várias ações. Para uma ampla gama de ações, e o índice Nikkei caiu temporariamente mais de 600 ienes. Aí vamos fazer aqui aquela famosa análise geopolítica, que eu sempre falo. O Oriente Médio está ligado aqui, está atrelado aqui. Qual commodity que o Oriente Médio está atrelado? Fala pro tiozão aqui, fala pro tiozão. Petróleo, é isso aí. Então, se o Irã toma uma carcada ali, tomou uma carcada, o que vai acontecer? Grande provavelmente o preço do petróleo vai subir. O preço do petróleo subindo, o que acontece com a logística do Japão? Fica tudo mais caro. Então, mais inflação para você. Só que aquela velha história, o preço do petróleo subiu no mundo. Pá! Grande provavelmente vai acontecer. Os navios que transportam, navio ou aviões que transportam os produtos para o Japão, a logística já vai ficar mais cara. Fato. Na hora que o produto pisar no solo japonês aqui, ele tiver que ser transportado para os centros de distribuição, etc. Logística mais cara, por causa do combustível mais caro. Ponto. Então você vê que Israel acabou de detonar uma das poucas iniciativas que o governo japonês estava tentando fazer. Porque o governo japonês estava tentando... No governo não, tá? A oposição estava tentando reduzir o preço do combustível, tanto que eles estão tentando tirar aquela taxa provisória que tinha no combustível, que está desde a época do grande terremoto do leste do Japão, que era para ser uma taxa provisória, acabou ficando o provisório que definitivo, e o governo não quer tirar, e a oposição está querendo tirar, para poder diminuir esse valor. Então você vê que nas duas últimas semanas tem caído o preço do combustível no Japão por causa desse tipo de coisa. E o governo também falou que ia dar, como é que se fala, ajuda para poder baixar esse valor. Tá? Tanto que o governo falou que ia subsidiar agora gasolina, luz e gás. Luz e gás nós temos prazo de 3 meses. Desculpa, 3 meses. Combustível nós não sabemos. Pode ser que mês que vem já tire. Não dá para saber, ou vai até o final do ano. Nós não sabemos. Tanto que, fica a dica, tá? Como está caindo o preço do combustível, grande provavelmente o preço do querosene está caindo também. E para quem usa o aquecedor a querosene, agora é um bom momento para comprar o querosene e deixar estocado, porque o preço está caindo. Então você vai pagar um querosene mais barato. Tá? Mas, continuando aqui. Não vou falar os valores porque muita gente não entende os valores, então desnecessário, mas vamos lá. Uma fonte do mercado afirmou, com os relatos de que o Irã lançou um ataque retaliatório após o ataque de Israel, sim, parece que o Irã ele mandou mais de 100 drones para Israel, e só que Israel falou assim, destruímos tudo, interceptamos todos. Então, né, você viu que o pau já começou ali, né? Os investidores estão preocupados com a possibilidade da situação no Oriente Médio se tornar mais intensa,
e houve um interesse crescente na posição dos Estados Unidos que tomarão no futuro. Além disso, houve já ordens de venda para ações relacionadas no setor automotivo, já que o presidente Trump mencionou a possibilidade de aumentar as tarifas dos automóveis. É o que eu ia trazer aqui nessa próxima matéria. Fica a dica para você aqui, tá? Para você que gosta de ações automobilísticas, as ações da BYD despencaram. Não é recomendação de compra, tá? Mas fica de olho. Então vamos lá. Agora a parte do Trump aqui. O presidente americano Trump, é complicado, né? Trump disse que as tarifas adicionais de 25% sobre os carros importados podem ser aumentados no futuro não muito distante. Por que disso? Porque ele vai forçar os países a fechar negócio com os Estados Unidos. Porque no início das tarifas, parecia que ia ter um monte de países tentando fechar negócio com os Estados Unidos, mas não. Tanto que na última fala do Trump em relação à quantidade de países que estavam fechando negócio, era apenas 15. Apenas 15 países estavam fechando negócio com o Trump. Então você vê que é uma quantidade muito pouca para a quantidade de países que existe no mundo. Então você vê que os americanos, no caso do Trump, ele está vendo o tamanho da nhaca que ele está fazendo. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa forçar agora o povo a ir para lá de qualquer maneira. Forçando como? Aumento nas taxas. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. O governo Trump impôs uma tarifa adicional de 25% nos automóveis importados de todos os países e regiões, incluindo o Japão, desde abril de 2025. Em relação a essa medida, o presidente Trump declarou na Casa Branca: como resultado da imposição das tarifas sobre os automóveis de fabricação estrangeira, o investimento na indústria automobilística nos Estados Unidos expandiu-se rapidamente. Podemos aumentar ainda mais a tarifa no futuro não muito distante, mencionada a possibilidade de aumentar a tarifa adicional de 25%. Então vai para quanto? 50%, grande provavelmente, de acordo com isso aqui. Tá. Se o Japão não conseguir fechar negócio com os Estados Unidos e ganhar uma tarifa de 50% nas costas, você já sabe o que vai acontecer com o Japão, né? O troço vai ficar muito esquisito, o troço vai ficar muito feio. Porque não é só carros, é carros e peças também. Tá? Então você vê que vai ter muita autopeça que vai quebrar aqui no Japão, você pode ter certeza disso. Tá? Mas vamos lá. O presidente Trump também declarou: quanto maior a tarifa, maior a probabilidade de fábricas serem construídas nos Estados Unidos, enfatizando uma vez a eficácia das tarifas sobre os automóveis. Em parte sim, mas se a automobilística, por exemplo, igual a Suzuki ela não vende carro nos Estados Unidos, ela vende moto, outra coisa, mas carro não. Tá? Então dependendo, você vê que a Suzuki agora, ela está colhendo os louros disso, ela está tendo altas, tá? Na sua lucratividade por causa disso, enquanto outras empresas que estão atreladas aos americanos estão afundando agora. Por isso que eu falo que agora seria um bom momento para o Japão desmamar dos americanos. Vai dar problema econômico? Vai. De qualquer maneira vai dar problema. Com os americanos, sem os americanos, dá problema. Você vê que o Banco Central japonês ele não pode mexer na taxa de câmbio sem consultar os americanos. Então, de qualquer maneira, o Japão, com os americanos, sem americanos, vai passar por uma turbulência. Mas se ele desmamar dos americanos, passa por uma turbulência, depois ele consegue crescer à sua maneira, sem ter que ficar se justificando para os outros. Porque o governo japonês ele precisa se justificar para o governo americano. Eu nunca vi um governo que não tem autonomia igual o governo japonês. Por mais que ele fale, nós temos autonomia. Porque não tem. Porque a partir da hora que você não tem autonomia para você mexer na sua própria taxa de câmbio, que liberdade que você tem? Tanto que você vê que o governo japonês ele não tem moeda de barganha para os americanos, para as tarifas. Você vê que não saiu nada até hoje por causa disso, porque o Japão não tem o que oferecer.
A última listagem de coisas que saíram que o Japão vai oferecer para os Estados Unidos, o que é? Que o Japão ele vai virar a mecânica dos navios americanos, que foi a coisa mais nova que tem, e só. Porque o resto é aquilo que eu sempre trouxe para você. E aquilo os americanos, né? Então um pouco não estou ligando para isso. Eles querem que os carros americanos entrem no Japão. Só que o Japão ele não quer mexer nessa parte das barreiras não tarifárias. E aí, como é que faz? Então não tem ganho. Não tem, como é que se fala assim? Não tem negociação. Esse é o grande problema. Tanto que o Akasal já está indo para o Washington de novo. E aí? Tá? Mas, continuando aqui. As tarifas sobre automóveis também são um foco importante nas negociações entre Japão e Estados Unidos em relação às medidas tarifárias do Trump. O governo japonês está negociando com o objetivo de chegar a um acordo na cúpula Japão e Estados Unidos, que será realizado no Canadá na próxima semana, em conjunto com a cúpula do G7. E antes disso, o Akazawa já partirá para o Washington. Tá? No caso, ele partiu hoje, tá? Para o Washington. A Akazawa quer realizar negociações ministeriais em Washington e a atenção será voltada para que tipo de negociação será realizada a respeito das tarifas automotivas, que serão um grande golpe para o Japão, porque os ministros aqui do Japão cansam de falar que a espinha dorsal da economia japonesa são as automobilísticas. Então, se o Japão ganhar 50% nas costas, vai quebrar a espinha dorsal. Então, a partir da hora que quebrou a espinha dorsal, o que vai acontecer? Vai colapsar tudo. Então, para você que trabalha em automobilística ou autopeça, fique atento. Tá? Então, vamos pular aqui. Das automobilísticas para o arroz. Tá? Eu vou trazer alguns dados para você de que o quão a indústria privada do Japão sacaneou nessa parte do arroz. Ainda vem os doidos falando, não, é culpa do governo, que o governo que incentivou isso. Não, você vê que é tudo questão da iniciativa privada. Vamos começar por aí. Não está nessas matérias, mas quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu relatei aqui que a JA ela já estava inflacionando o arroz da colheita desse ano agora em 40%. Não só a JA, outras empresas também fazendo a mesma coisa que a JA, elas estavam indo direto no agricultor, já pagando diretamente para o agricultor ali 30%, 40% a mais, para ele ter exclusividade a toda aquela plantação, toda aquela colheita. Então muito desse arroz, dessa próxima colheita, não vai vir para a mão das pessoas. Porque muito restaurante já está fazendo isso, para poder já conseguir o arroz de qualidade com preço mais em conta. Só que nisso que acontece? Ele contribui para a inflação. Porque ele já está ditando o preço 30%, 40% mais caro para a próxima safra. Só que nisso as pessoas culpam o governo, mas você vê que elas não vê que a iniciativa privada está fazendo. Isso é só a ponta do iceberg. Tá? Então vamos aqui para as próximas 3 matérias. Por isso que nesse ponto eu falo para vocês assim, que nesse ponto eu tiro meu chapéu para o Koizumi. Desde o início eu tenho falado isso. Eu tiro meu chapéu para o Koizumi, porque ele está tentando salvar um pouco da dignidade do povo. Porque a iniciativa privada simplesmente detonou. Tá? O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou que até o dia 25 de maio, 39.994 toneladas de arroz estocado, liberado por meio de licitação, aquele do outro ministro, do Eto, não do Koizumi, tá? Haviam sido distribuídas nas lojas. Isso representa apenas 12,8% do total liberado por meio das 3 licitações realizadas em março e abril. No anúncio anterior, no dia 11, o número referente às 2 licitações havia sido de 12,9%.
A estagnação da distribuição levou a uma situação em que o arroz suficiente, né, não estava sendo distribuído aos supermercados e outras lojas. Recentemente, o arroz estocado está sendo liberado por meio de contrato discricionário, não licitação. Tá? O governo solicitou aos atacadistas que dessem prioridade ao arroz beneficiado por meio dos contratos discricionários agora. E novos atrasos são esperados para o arroz vendido por meio de licitação. É aquela velha história. Se atrasou até agora, pô, agora que se lasque. Tá? Mas, por meio de licitação competitiva, as cooperativas pegaram 310.441 toneladas do governo e venderam apenas 117.826 toneladas. Mas por que disso? Porque antes eles não queriam que abaixasse o preço do arroz no Japão. Eles falavam isso na mídia, descarado. Então quem acompanhava as matérias diretamente de sites japoneses ou do jornal japonês viam, entende do que eu estou falando. Aqueles que não acompanham, era só aquilo que algumas mídias, como eu e algum gato pingado, soltam. Mas caso contrário, os números fidedignos, as pessoas não tinham, como é que se fala assim, noção do que está acontecendo. Então o que acontece? O governo no Eto, o Eto teve até boa vontade, mas ele estava fazendo de uma forma muito safada, ele estava fazendo de uma forma muito fechada e não estava repassando as informações. Então ele poderia fazer a manipulação de dado que ele queria, ele podia dar a canetada que ele queria, que ninguém podia falar nada, porque ninguém sabia a realidade. Diferentemente do Koizumi. O Koizumi, toda vez que ele faz um contrato discricionário, todo mundo que está comprando, ele coloca o nome e a quantidade. O Eto não estava fazendo isso. Tá? O Eto, depois que fechasse todo o leilão ali, aí ele declarava quem que era o vencedor. Mas como era um leilão fechado, ninguém sabia o nome das pessoas que estavam entrando, a quantidade de pessoas que estavam entrando, e assim vai. Não tinha como. Então você vê que o Eto estava fazendo umas coisas muito safadas, diferentemente do Koizumi. Só que voltando aqui à parte do mercado. Então eles estavam pegando assim, a cooperativa JA e outros atacadistas, eles estavam pegando o arroz e eles não estavam soltando o arroz de uma forma rápida. Então o que acontece? Não ia inundar o mercado de arroz e o preço do arroz não iria começar a cair. Tanto que o arroz no Japão está começando a cair o preço, sim. É muito? Não, não é. Tá? Não é aquela queda de preço expressiva, mas já é alguma coisa. Porque está tendo que o governo custeou a logística para ninguém falar, é problema de logística. Não é. O governo está custeando. Tá? O governo está tendo agora a segunda parte do problema, que eu vou trazer isso para você depois. Mas então o governo está soltando isso e já está começando a aparecer no mercado. Então muita gente está comprando esse arroz agora. E muita gente vai continuar comprando porque está muito barato. Por isso que eu falo para você, se você encontrar esse arroz barato, compre. Mas a concorrência é muito grande. Saiu reportagens, tá? Eu não trouxe para o canal para não ficar aquela coisa muito chata e maçante. Mas teve locais com filas de 800 pessoas, 230 pessoas, e assim vai. Você vê que a concorrência é muito grande para comprar arroz. A Amazon colocou hoje para vendeu em questão de minutos todos os arrozes, os pacotes de arroz. A Iris Oyama fez a mesma coisa, em questão de minutos vendeu tudo, mais de 300 pacotes. Então você vê que para você conseguir esse arroz do governo, por mais que muita gente desdenhe, é ração de gado, muita gente está precisando e muita gente está correndo atrás. Tanto que o ministro, o Koizumi, colocou uma ordem hoje, que é proibida a revenda desse arroz. Então já dá para você ter ideia que dependendo, muita gente poderia comprar para fazer escambo e não vai poder fazer. Tá? Então, se você pensou em comprar o arroz para tentar revender, isso é crime e dá cadeia. Porque o próprio ministro já avisou, é proibido revender esse arroz que o governo está fornecendo. Então já deu para você ter uma ideia aqui, que só na primeira matéria,
você já viu que a iniciativa privada, ela estava segurando o arroz para não deixar abaixar o preço do arroz, para não inundar o mercado. Da mesma forma que teve eles já comprando diretamente do agricultor. Então eu estou trazendo fatos para você por A mais B, tá? Da situação que está. Não é fontes da minha cabeça, porque está tudo documentado nos vídeos aqui. Olha essa aqui, essa outra matéria. Essa aqui saiu hoje também. Os presidentes de 6 grandes supermercados e lojas de conveniência que compraram arroz estocado sob o contrato discricionário se reuniram com o ministro da Agricultura, Koizumi. Durante a reunião, Koizumi afirmou: quando o arroz estocado vendido sob o contrato discricionário começar a ser vendido em Okinawa hoje, terá sido distribuído para todos os 47 estados do Japão. Então já vê que ele conseguiu distribuir já o arroz para todos os estados do Japão. No entanto, em termos de quantidade e números de municípios, você vê que a coisa já difere, ainda temos um longo caminho a percorrer. Agradeço o apoio contínuo de vocês. Então você vê que ele está tentando fazer um bom trabalho, por mais que tem pessoas que tentem denegrir a imagem dele. Já foram 2, só no parlamento. É tenso pra caramba. E eu trouxe aqui também no canal. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo aqui do canal. E se for no TikTok, clica no rosto do bonitão. Em resposta a isso, os presidentes de cada empresa reclamou que, ao acelerar a venda do arroz estocado nas lojas, as usinas de arroz estão sendo inundadas com pedidos. Isso é fato que ia acontecer. Quando ele fala usina de arroz, é as usinas que fazem o polimento do arroz. Tá? O que está demorando muito. E há congestionamentos de transporte do arroz estocado nos armazéns. Além disso, houve pedidos para extensão do prazo para a venda de todo o arroz estocado vendido sob contrato discricionário até o final de agosto desse ano. Isso não é bom. Por que disso? Porque o Koizumi ele pediu para vender o mais rápido possível. Se você coloca o arroz mais rápido possível no mercado, é aquilo que eu falo para você. Vai inundar o mercado de arroz, o preço do arroz vai cair. Mas se você coloca assim, você pode vender até o final de agosto, então eles vão diminuir essa quantidade que vai ser oferecida para o povo. Então não vai haver inundação de arroz no mercado. Então, consequentemente, o preço do arroz não vai cair. Então você vê que a própria iniciativa privada está sabotando o Koizumi. Então, por mais que ele tente fazer alguma coisa, não estou puxando o saco do Koizumi, estou te trazendo os fatos de acordo com a luz da razão. Você pode acreditar em mim ou não, mas estude economia para você poder me contradizer nesse ponto. Porque eu sempre apareço uns dos contras para poder falar uma meia dúzia de coisa que não é plausível. Eu quero, pode escrever nos comentários, não há problema, mas escreva coisas plausíveis. Vamos ter, como é que fala assim, algo inteligente. Não saia falando assim coisas da minha cabeça porque não rola. E se a pessoa for ignorante, ainda chuto do canal. Tá? Canso de falar esse tipo de coisa. Porque respeito aqui é muito bom. E tem pessoas que acabam pegando, como é que fala assim, não sei se é amizade, acha que é amizade, alguma outra coisa assim. Que tem realmente pessoas que acabaram pegando amizade comigo. E a gente acaba conversando, mesmo pelos comentários, ou outro ponto. Message, né? A gente acaba conversando assim. Mas tem pessoas que mal falam no canal e acham que tem a liberdade para falar o que quer. A coisa não é assim. Faltou respeito, vai ser banido do canal. Não importa, como é que se fala assim, respeito é primordial. Você pode não concordar comigo, mas sem ofensa a mim e as pessoas do canal. Aqui é todo mundo uma família, por isso que eu já começo falando, e aí família, mas a partir da hora que, mesmo entre familiares, tem ofensa, você sabe que o pau come. E aqui eu não quero isso. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que você vê que até a própria parte privada está sacaneando o Koizumi. Por quê? Se ele coloca que ele comprou, 10 mil sacos
10 mil toneladas desse arroz. E tem até o final de agosto para vender tudo isso. Ele vai pegar esses 10 mil, vai dividir por número de dias, que ele pode colocar a quantidade de saco e acabou. Ele não vai esquentar mais a cabeça. Só que nisso, para mexer com a inflação, isso não vai dar certo. Porque tem que ter arroz a rodo para poder mexer com essa inflação. Porque se não tivesse arroz a rodo, não vai mexer. Porque não vai dar aquela quantidade que as pessoas vão comprar tudo que elas podem e não vão querer mais arroz. É nisso o preço do arroz, é nesse ponto que o preço do arroz vai comprar, porque o arroz ele vai encalhar. A partir da hora que ele encalhar nas prateleiras, é a hora que o preço do arroz ele vai ser obrigatoriamente sendo forçado a diminuir. Só que se não colocar, como é que faz assim? Se colocar esse limite até o final de agosto, acabou, não vai ter essa inundação de arroz. E lembrando, a JA já inflacionou o arroz desse ano. Então, de qualquer maneira, o arroz desse ano já vai vir mais caro, mesmo que tenha baixa do arroz. Então, continuando. Após se reunirem com o ministro da Agricultura, Koizumi, os presidentes dos principais supermercados e lojas de conveniências responderam às perguntas dos repórteres. O presidente do Family Mart, Hosomi Kensuke, diz: propôs que é importante criar um ciclo em que as pessoas comprem uma pequena quantidade de arroz estocado nas lojas de conveniências como um teste, para que possam ter uma sensação de segurança. Depois comprem quantidades maiores no supermercado. Não há nada de errado nisso, tanto que eu trouxe aqui no canal, quando o Family Mart falou, como quando o Lawson falou e o 7-Eleven também. Não há nada de errado nisso. Só que colocar limite, eu quero vender até agosto. Não, isso não é bom. Não. O presidente da Ito Yokado, Yamamoto Tetsuya, destacou que a exigência de esgotar o arroz até o final de agosto é um problema ao solicitar a compra do arroz estocado adicional e disse: também perguntei se o prazo poderia ser estendido um pouco mais. Acho necessário enviar a mensagem de que os preços se estabilizarão com a venda do arroz novo junto com o arroz estocado, mesmo que haja produção de arroz novo. Mas é isso que eu estou falando. Você vê que os caras estão tentando estender um negócio e não vai baixar, porque vai ficar o arroz X ali e o arroz Y, o arroz X e o arroz Y. Só que é aquela velha história. Se o cara colocar 10 sacos de arroz ali, se for o limite até o final de agosto, 10 sacos de arroz por dia, ele só vai colocar 10 sacos de arroz. Depois o resto vai ficar só aquele arroz caro. Então a pessoa é obrigada a comprar o arroz caro, porque não tem o arroz, como é que se diz? O arroz baratinho. Por isso que se não dá o mercado, ali, sempre vai ter o arroz baratinho. Então eles vão deixar o arroz caro de lado e vai sempre pegar o baratinho. Por isso que essa estratégia de estender a data de venda não é bom para o Koizumi. Não é bom para as pessoas aqui do Japão. Mas você vê que a própria iniciativa privada está forçando esse tipo de coisa. O presidente do Lawson, Takemasu Sadanobu, também explicou o motivo da não solicitação da compra de arroz estocado adicional, citando que a condição de que o arroz seja vendido até o final do agosto. E ele diz: o ministro perguntou por quanto tempo após o fim de agosto deveria ser prorrogado, mas como as empresas gostaríamos que fosse prorrogado pelo menos para mais um mês, então no caso final de setembro. No momento estamos mal conseguindo administrar as vendas. Claro, onde que eu moro, por exemplo, não tem o arroz. E aí? Então, se for prorrogado por um mês, haverá uma sensação de estabilidade. Não, vai ser uma sensação que você vai poder trabalhar mais devagar. Fato. Pô, não custa os caras pegar assim, nós temos 1000 lojas no Japão inteiro. Nós pegamos 1000 toneladas. Divide essas 1000 toneladas para 1000 lojas. Ponto. É difícil fazer um cara pegar uma calculadora e fazer isso? A não ser que o cara tenha fugido da escola. Caso contrário, ele consegue. Porque se ele estipulou
1.000 lojas, 1.000 toneladas, você divide ali para quantas toneladas vai para cada loja, depois você vai ensacar e vai mandar. Ponto. Que problema que tem nisso? Por isso que tem muito combine que afunda por causa desse tipo de coisa. Porque não tem noção de estratégia. Não tem noção do que pode fazer. Aí tem que ficar aí criando um monte de coisa. Por isso que eu falo que é muita da sacanagem. A iniciativa privada está sacaneando o arroz. Ainda tem gente tapada falando que é a culpa do governo. Por isso que eu falo que é muito fácil você querer culpar os outros sem ter conhecimento de causa. Aí muita gente vai ficar muito puta comigo por causa desse tipo de coisa. Porque adora falar o que quer, mas não gosta de escutar quando vem a verdade. Estou te trazendo praticamente um dossiê do arroz aqui da parte privada. E o que o Koizumi está tentando, como é que se fala assim? Salvar um pouco da dignidade do povo. Porque é aquela velha história, dependendo da situação, da fome, a pessoa perde até a dignidade, ela vai roubar. Ah, japonês, a pessoa está com fome, vai roubar. Não é desculpa. Porque ela tem, da mesma forma que ela tem a opção de roubar, ela tem a opção de pedir, ela tem a opção de pedir trabalho, ela tem a opção de uma série de coisas. E a roubar é uma opção dela. Então, por isso que roubar, como é que se diz? Denigra a pessoa. Por mais que seja a situação de fome. Porque ela tem a opção de pedir. Se ela vai ganhar, é outros 500. Mas tirar a força, você vai estar sujeito à sanção penal. Isso é fato. Da mesma forma que pessoas que falam demais recebem sanções de alguma maneira. Simples. Mas continuando aqui, à medida que o estoque de arroz barato vendido sob os contratos discricionários gradualmente aparece nas prateleiras dos supermercados, surgem as preocupações de que ele possa ser revendido a preços mais altos. Diante disso, em uma reunião ministerial realizada hoje, dia 13, o governo decidiu alterar a portaria do gabinete para proibir as pessoas que compram arroz polido, integral, o arroz integral e outros produtos, incluindo o arroz de estoque, de revendê-los a um preço mais alto do que compraram. Os infratores estarão sujeitos à pena de prisão de até 1 ano ou multa de 1 milhão de ienes. É pouco. Então, na coletiva de imprensa, após a reunião do gabinete, Koizumi afirmou: revender o arroz a preços altos não é desejável, até porque ele está querendo que abaixe o preço, pois levará a novos aumentos de preço do arroz. Em particular, o arroz estocado vendido por meio de contratos discricionários é um arroz vendido abaixo do preço, que aumenta o risco de revenda. Acredito que, ao restringir a revenda, podemos garantir que o arroz barato chegue aos consumidores de forma constante. Sim, porque quem pensa em comprar para revender, fazer o famoso escambo, etc., não vai poder. Que se ele fizer, ele está correndo o risco de ser preso. Então está por sua conta e risco, como é que se diz. Então, pulando aqui, continuando na parte do arroz. Olha só. Ainda hoje, dia 13, o ministro da Agricultura do Japão, Koizumi, reuniu-se com grandes varejistas do Ministério da grandes varejistas, juntamente com o povo do Ministério ali, e solicitou que reduzissem o desperdício de alimentos. Com o aumento da oferta do arroz devido à liberação de mais de 800 toneladas de arroz estocado pelo governo, isso é somado tudo, tá? Da época do Eto e agora da época do Koizumi. Ele solicitou que os consumidores que vendessem os seus produtos alimentícios com prazo de validade vencido, vendesse assim, doasse, tá? Que ele doasse os produtos com validade vencida. Ele também solicitou que os produtos não vendidos nos supermercados fossem doados às pessoas com dificuldades financeiras. Koizumi disse: é difícil para a sociedade aceitar tanto desperdício que esteja ocorrendo em meio ao aumento dos preços do arroz. Koizumi se reuniu com as 3 maiores redes de lojas de conveniência, no caso Lawson,
7-Eleven e Family Mart, além do Itoyokado e do Ion, tá? A rede Ion ali. Então você vê que o Koizumi está trabalhando, ele está trabalhando. Ele está tentando trazer a dignidade um pouco mais para o Etar. Mas você vê que a iniciativa privada estava sacaneando a parte do arroz. E aí? Ah, japonês, mas é culpa daquele negócio do Nankai. Aquilo ali, no começo, o que foi? A agência meteorológica, ele fez um anúncio que, como tinha dado um tremor forte, onde faz parte do cinturão ali de Nankai, ele deu o alerta. É melhor dar o alerta do que deixar todo mundo alheio à situação, e na hora que vem a bomba mesmo, tá todo mundo despreparado. Então eles fizeram um anúncio, ó, se prepara que pode ser que venha nhaca, da mesma forma que eles fizeram com o Hokkaido tempos atrás. Só que nisso, o que aconteceu? Em meio ao tamanho do problema, as pessoas saíram correndo para comprar o arroz. Comprar papel higiênico, comprar algumas coisas, porque se der um terremoto naquela magnitude que eles estão prevendo no Nankai, vai haver um desabastecimento tão grande que vocês não fazem ideia. Muita gente brinca com esse tipo de informação, mas é um desabastecimento enorme que vai haver. Muita gente vai passar fome se der esse problema. Porque vias serão destruídas, não vai ter como levar e trazer produtos, águas e etc. Muita gente vai se lascar de verde e amarelo. Ainda falo de boca cheia porque vai. Então, em relação à preparação a isso, muita gente foi lá e comprou. Aí o que aconteceu? Uma série de desabastecimentos. Quando há desabastecimento, o que acontece? Consequentemente, a lei da oferta e demanda, e o preço daquilo que desabasteceu, ele sobe. É fato. Só que o que a parte privada fez? Ela aproveitou esse desabastecimento e aquele estoque de arroz que ela tinha, ela não soltou. Ela foi soltando aos poucos para ir mantendo o preço. Aí ficou essa nhaca de início até agora. Aí juntou com o quê? Com a colheita, que deu problema na colheita, que caiu a qualidade do arroz Koshi Hikari também na mesma época ali. Aí o que aconteceu? Com a qualidade do Koshi Hikari caindo, deu falta de Koshi Hikari, entre aspas, no mercado. Havia o arroz é uma qualidade mais inferior no mercado sobrando? Havia. Mas o povo queria o Koshi Hikari. Por que o povo quer o Koshi Hikari? Porque é o arroz que faz o sushi, que é o arroz que faz o nigiri sushi, que é o arroz que é mais conhecido para esse tipo de coisa. Você vê que tem muito onigiri que vende no Kombini, que é de Koshi Hikari. Então esse arroz de qualidade, da grade, do grade E, na E que a gente fala A, tá? Do grade A, estava sumindo. E nisso o que aconteceu? Aquele pouco de Koshi Hikari que estava ainda no mercado, ele praticamente dobrou de preço. E nisso continuou uma série de coisas. Por quê? Você vê que essa parte da iniciativa privada, ela tinha os estoques, só que ela não estava soltando. O que aconteceu? Os restaurantes, vendo esse problema, ele saiu correndo para comprar o máximo que ele podia, para não faltar arroz no restaurante. E nisso começou a gerar desabastecimento atrás de desabastecimento, atrás de desabastecimento. Tanto que você vê que eu trouxe uma matéria falando de um atacadista de arroz, que ela chegou a lucrar ali, 500 vezes, de acordo com o Koizumi ali, em cima disso, porque ela tinha o arroz em estoque, ela não soltou para o povo. Então você vê que não é culpa do governo, é culpa do, como é que se fala? Da parte privada. Tanto que esse arroz que o governo tem estocado é arroz para emergência. É arroz para quando dá desastre natural, terremoto, inundação, alguma coisa, o povo fica ali meio que sem comer, o governo solta esse arroz para ajudar o povo ali, naquele momento de desespero. Não é arroz que o governo tem ali estocado, que é para conter a inflação. É tigal. Não tem nada a ver. Mas o governo está fazendo isso. Ah, japonês, você está saudando o governo? Nesse ponto eu estou.
Porque ele está tentando corrigir uma distorção que a própria iniciativa privada está criando. Você vê que a inflação no Japão está muito alta. Aqui. Ainda tem tendência para subir ainda mais. Ainda tem tendência para subir ainda mais. Só que o governo está tentando segurar um pouco da dignidade do povo. Nessa parte, questão de fome. Porque quem conhece um pouco mais da realidade do Japão sabe que o Japão, em alguns locais, ele tem bancos de comida. O que é? As pessoas vão lá, levam suas doações para esse banco de comida e deixam lá. Aí aquela empresa que tem aquele banco de comida, ela administra aquilo e faz o repasse dessa comida para as famílias que têm necessidade disso. Claro que eles fazem todo um cadastro, não é só ir lá e meter a mão, acabou. Não, tem todo um cadastro, etc. Comprovação. Esses bancos de comida estão praticamente a zero. Ninguém mais está dando comida, ninguém mais está doando. Você vê o tamanho da situação que está se tornando no Japão. Só que tem gente que ainda brinca com isso. Tá? Então é muito complicado esse tipo de coisa. Por isso que eu peço para você, encarecidamente, tome cuidado. Pode ser não ser você diretamente, mas tem pessoas que assistem o canal que realmente fazem esse tipo de coisa, esse tipo de prática. Tome cuidado. Tá? Não saia falando qualquer coisa, não saia apontando o dedinho de qualquer maneira, porque muito que as pessoas falam por aí é fonte da cabeça e não é a realidade. Você vê que aqui praticamente eu junto 2, 3, 4, 5 matérias da mesma coisa e trago para você, para poder te comprovar por A mais B a situação que está acontecendo. Não é nada fragmentado isso ou aquilo. Então você vê que só nessa daqui são 3 matérias falando de arroz. Tá? Tanto que se junta com as partes fragmentadas de antes, você vê que ele forma todo um conjunto, montando o quebra-cabeça. Por isso que eu falo para você, na próxima colheita o arroz vai estar caro. Então se você quer absorver um pouco dessa inflação, se você encontrar o arroz, compre. Compre porque tem muita gente comprando também. Tá. Mas agora vamos para a última parte, que é o dinheirinho. Tá. Mas vamos lá. Tinha saído essa matéria aqui até antes do Shiba vir a público falar. Soube-se que o Partido Liberal Democrata está finalizando um plano de pagamento para combater o aumento de preços, incluindo suas promessas de campanha nas eleições de verão para a Câmara de Vereadores desse ano, que prevê um valor fixo de 20 mil ienes para cada cidadão, sem estabelecer limite de renda, o que seria o ideal. Tá? E um adicional de 20 mil ienes para as famílias isentas de impostos de residência. E basicamente, né, a informação parava aí e parava. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba, né, fará um anúncio em breve, tanto que ele veio hoje. Tá? Ele veio hoje e as mudanças são essas. Em relação às medidas para combater o aumento de preço, o primeiro-ministro Ishiba revelou que instruiu o Partido Liberal Democrata a considerar a implementação de um pagamento de 20 mil por pessoa, mais um adicional de 20 mil por criança, e para famílias isentas de impostos, mais 20 mil. Então, dependendo da família, vai ganhar um bocado de dinheiro aí. Então, aquelas famílias que têm um monte de criança, mais pai e mãe, vai ganhar 100 mil aí, brincando, tá? Fora como é que fala assim? Essa parte de imposto residencial. Então você vê que essas são as atualizações novas. Então vai vir dinheirinho, basicamente, para todo mundo de 20 mil ienes. Porque o povo é besta, né? Deveria ter aproveitado quando o governo estava falando de dar 50 mil. Aí ficou com um monte de fiofó ali, como é que se fala assim, fazendo fiofó doce. Ah, que 50 mil, que não sei o quê. Aí agora vai ganhar 20. Sem choro. Por isso que eu falo, tem coisas que quando o governo oferece, pega. Porque depois, se ele reoferecer, é menor. Olha aí. Por isso que eu falo para você, toma cuidado onde você vai pegar informações, que teve aqueles locais que as pessoas assim, estavam cantando, batendo o pé. Ah lá, eu vi lá no, para não falar o nome, né? Vai pagar 40 mil.
Eu falei, beleza, você viu lá, né? Mas você viu se é verdade? A pessoa falou, tá falando lá, então deve ser verdade. Então tá, eu nem bati boca com a pessoa. Porque até aí não havia saído nada no jornal estatal do governo japonês. Nem o primeiro-ministro não havia falado nada, ou algo parecido. Era só aqueles jornais. Então você vê que o Mainichi mentiu, o Asahi, entre aspas, tá? Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba, nesse ponto. Tanto que estava escrito lá, a Mainichi apurou que vai receber entre 20 e 30, chegando até 40 mil. Você viu? Os 40 mil do Mainichi aí. Por isso que eu falo pra você, toma muito cuidado. Isso citando o jornal japonês, tá? Não tô citando os brasileiros, que copia e cola. Então, só toma cuidado nesse ponto, porque tem muita coisa que jogam aí para poder ganhar cliques, para poder ganhar com propaganda nas páginas ali de muito jornal brasileiro aqui no Japão. Eu sei que muita gente vai ficar muito puto que eu tô falando esse tipo de coisa, mas pega e cola qualquer coisa para poder a pessoa ganhar visualização ali. E aí? Mas cadê o critério de responsabilidade que eu sempre prego aqui no canal? Pois é, critério de responsabilidade zero. Então, canso de falar, só toma cuidado onde você vai pegar suas informações. Tá? Por que eu achei muito estranho esse negócio do Mainichi? O Mainichi, ele tem um viés muito socialista. Tanto que ele pode fazer para sentar o braço na orelha do governo ali, com determinadas matérias de cunho socialista, ele faz. Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto, tá? Porque se você determinados do cunho, como é que se fala assim, político da pessoa, você consegue perceber que a parte editorial daquele jornal, ele é muito voltadão, ele é muito tendencioso. Então é muito complicado, tá? Então você vê que as pessoas que passaram a informação diz, tá, que passou que a Mainichi apurou, mentiram pro Mainichi. Mainichi passou o quê? Passou vergonha. Da mesma forma que a Asahi, só que a Asahi ali, ela ainda soltou numa ideia de 20 mil. Ainda ficou mais próximo da realidade. Tá? Mas você vê que tem jornais que a coisa descambada. Tanto que teve jornalistas da Kyodo que foram processados por causa desse tipo de coisa. De matérias que praticamente assim, eles inventaram a coisa. E ganharam vários, e tomaram vários processos na orelha por causa desse tipo de coisa. Tiveram que vir a público pedir desculpa. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, gente. Toma cuidado para onde vocês pegam informação. Não estou falando para vocês usarem isso aqui só como fonte de referência. Não, muito pelo contrário. Tem muita coisa boa por aí. Tem muito jornal japonês bom por aí. Tá? Que os caras são mais criteriosos. Mas só toma cuidado. Tá? Porque você vê que essa falta de critério leva as pessoas a espalhar informações que não é verdade. Aí o que acontece? Aí depois você vai falar para a pessoa, não é isso, a pessoa briga com você. Não, mas é isso, foi postado lá no portal. Quase que eu falo, tá? Então é complicado, pô, pra caramba. Tome muito cuidado. Tá? Tanto que tem gente que fala assim, você pega a matéria do portal Mi e dá alternativa. Não, muito pelo contrário, eu pego direto na fonte japonesa. Por isso que eu trago os áudios em japonês quando tem, que é para provar. Da mesma forma que eles pegam também do mesmo local que eu pego, grande provavelmente. Só que eles traduzem e colam. E eu faço falado. Então, aquela ideia. Você... Não vem com isso, que não é. Tá? Então, porque é muito complicado esse tipo de coisa. Certas alegações que as pessoas costumam apontar dedinho, porque é complicadaço. Para antes que alguém fale alguma coisa. Aí. Aí. Da onde que é de mídia brasileira?
vendo? Então por isso que eu falo para você, só toma cuidado de onde você pega, tá? Com as informações, porque realmente pode dar problema, tá? Nesse ponto. Mas de qualquer maneira, né? Vida que se segue, você já está sabendo da onde vai vir o dinheirinho agora, tá? Porque, japonês, mas por que o governo não vai dar mais? Porque ele não quer emitir títulos, ele não vai, entre aspas, né? Ele, dependendo, ele vai ter que abrir como é que fala assim? Um orçamento suplementar, mas ele vai tirar esse dinheiro aqui, ele já falou a fonte que ele vai tirar, foi de arrecadação do ano passado, de 2024, que sobrou um dinheirinho ali de 2024, ele vai usar isso, por isso que esse valor é menor, tá? Por pessoa, porque se ele fosse emitir títulos, alguma coisa, ele poderia dar 50, 100 mil, mas como ele não quer isso, para poder fazer aquela eliminação do superávit primário, que eu já expliquei aqui em outro vídeo, sugiro que dê uma olhada no outro vídeo lá, eles precisam cortar gastos, não aumentar gastos. E nesse ponto o Ishiba está sendo muito, como é que fala assim, muito consciente. Tá certo ele. Nesse ponto, se ele quer melhorar o país de alguma maneira, ele tem que agir da forma que ele dá. Não adianta querer dar um passo maior que a perna, fazendo emissões de títulos após títulos após títulos, que isso só aumenta a dívida pública. Isso é doideira, tá? O Japão tem uma das maiores dívidas públicas do mundo, se não for a maior dívida pública do mundo. Então tem que se tomar muito cuidado nesse ponto, tá? E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal e você ver a realidade geral da coisa, tá? Sem ficar fazendo aquelas acusações infundadas, tá certo? Eu vou ficando por aqui e Maido!